Crianças, tudo bem? Então, para quem ainda não me conhece, eu sou a tia Gabi, né? E hoje na célula a gente vai falar sobre a lição 2, né, da apostila A Grande Aventura do Filho de Deus. Amém? Mas antes de nós iniciarmos a nossa célula, né, iniciarmos a história, tudo, né, eu queria que nós orássemos, né, por esse tempo, por tudo que nós estamos passando, amém, pelo essa pandemia do coronavírus, né, pelo medo que as pessoas vêm sentindo, né, as que estão dentro de casa e as que estão precisando ir trabalhar também, né, então eu queria que nós orássemos por isso, amém. Então feche os seus olhos aí onde você está, né, que eu vou orar, coloque a mão no seu coração também, que nós vamos orar agora, amém. Amém, Senhor Jesus. Senhor, nós apresentamos essa célula diante do Senhor. Senhor, nós queremos agradecer, Senhor, pela célula, Senhor, pela nossa família, pelos nossos amigos. Senhor, nós queremos declarar sobre essa pandemia que em nome do Senhor Jesus ela está retrocedendo em nome de Jesus. Senhor, eu declaro, Senhor, que nada irá nos abalar, eu declaro que não haverá medo, Senhor, não haverá pavor em nossas casas, nos trabalhos, eu declaro em nome do Senhor Jesus, Senhor, que de fato o Senhor venha nos guardar, né, que nós venhamos de fato tomar também todo o cuidado possível, e eu declaro que nada irá nos atingir, em nome do Senhor Jesus, amém? Amém, então hoje a nossa lição é a lição 2, né, da apostila, né? E essa lição tá com base no versículo que tá lá na Bíblia, amém? Então pegue essa Bíblia, né? Que aí a gente vai agora falar, né? O versículo que tá aqui na Bíblia tá lá no livro de João, capítulo 1, versículo 14, amém? Então tá aqui, ó, deixei marcado aqui, amém? E tá lá no versículo 14, diz assim: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Amém? Então tá lá no livro de João, capítulo 1, versículo 14. E aqui, ó, eu escrevi aqui no papelzinho pra ficar melhor pra vocês memorizarem. Amém? Então, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João 1, 14. Amém? Amém. Então, o que a história, né, conta, né? Que Deus, ele virou gente. Esse é o nome da história. Deus virou gente, né? Então, vamos lá. Na época de Jesus, né, as pessoas perguntavam para Jesus como que era Deus, né? E aí Jesus respondia assim: eu desci do céu, né? Ele respondia dessa forma. Mas por que o Filho de Deus teve que descer do céu, né? Então, vamos lá. Deus, ele tem um plano pro homem. Ele tem um plano pro homem. Ó, eu fiz um homenzinho aqui. Ele tem um plano pro homem. Qual que é esse plano? Que o homem recebesse a vida de Deus, né? Então esse é o plano de Deus para nós. Que nós, de fato, venhamos receber a vida de Deus no nosso coração. Só que para que isso acontecesse, o que tinha que ser feito? Né? Deus, ele precisava enviar o seu filho. Ele precisava, de fato, se tornar homem, né, e descer aqui na terra para o plano ser realizado, para o plano poder ser realizado, amém? Então Deus, né, eu fiz aqui um bonequinho branco como se fosse Jesus, Deus enviou seu filho, né, para que o plano de Deus venha a ser cumprido aqui na terra, amém? E para que nós de fato venhamos ter a vida de Deus no nosso coração, amém? Então vamos dar um exemplo claro de como Deus virou gente, né? Eu vou contar uma história aqui rápida, né? Tinha um homem que ele trabalhava em casa, né? E esse homem, ele começou a perceber algo diferente. O que ele começou a perceber? Que todo final de tarde vinha um passarinho, né? E comia as migalhas de pão que ele deixava na janela. Então aí ele começou a perceber que todo final de tarde, no mesmo horário, o passarinho ia lá no mesmo lugarzinho da janela e comia as migalhas de pão, né? E aí o que o homem concluiu? Ele concluiu que ele não conseguiria tocar o passarinho. Porque normalmente, quando você vai tocar o passarinho ele voa, ele fica assustado e sai voando, não é? Mas o que ele concluiu? O homem concluiu que ele só conseguiria tocar
no passarinho se ele fosse um passarinho também, se ele se tornasse um passarinho. Mas a gente sabe, né, que é impossível um ser humano se tornar um passarinho. Mas eu quero te falar que com Deus foi diferente. Deus, ele se tornou um ser humano, ele se tornou um homem, para que o plano dele se realizasse, para que o plano de Deus se realizasse. Amém? De receber a vida de Deus no nosso coração. Amém? Então, esse era o plano de Deus para nós. Esse é o plano de Deus para nós, né? E quando Deus enviou o seu filho, né? O seu filho Jesus, ele ensinou muitas coisas aqui na terra, né? E uma delas foi mostrar a sua bondade e o seu amor por nós, né? Então, quando Jesus ele estava aqui na terra, ele ensinou muitas coisas, muitos milagres aconteceram, né? Muitas coisas boas, muitas maravilhas, né? E ele ensinou também a bondade de Deus, ensinou também o amor dele. Por quê? Porque Jesus, ele era a exata expressão de Deus, né? Ele era a exata expressão do Deus vivo. Então, por isso que quando as pessoas perguntavam para Jesus sobre Deus, ele falava, eu desci do céu, porque ele é o próprio Deus, né? Ele é a exata expressão de Deus. Amém? Então, para que nós podemos conhecer a Deus, nós precisamos conhecer Jesus. Nós precisamos, através de Jesus, que nós conhecemos a Deus. Amém? E para isso acontecer, né, nós precisamos ler a palavra, nós precisamos, de fato, conhecer como Jesus era, saber como Jesus era aqui na terra. Amém? Então imagina aí, imagina se você morasse em uma casa que você não conhecesse ninguém. Que você não conhecesse ninguém mesmo. Ia ser ruim, não ia ser ruim? Você ia ter que de uma forma fazer amizade, né? Mas você não conhece a pessoa. Não é a sua mãe, não é o seu pai, não é o seu... Não é uma pessoa que você nunca viu na sua vida. Não é estranho, não é meio chato? É meio chato, mas... E com Deus é a mesma coisa. Deus, ele quer que nós o conhecemos, né? E para que nós venhamos conhecer a Deus, nós precisamos também conhecer Jesus, nós precisamos entender o que Jesus fez aqui na terra. Amém? E Jesus, ele ensinou o amor, ele ensinou a bondade, né? Ensinou várias coisas aqui na terra, né? E através da palavra de Deus que nós conhecemos também a Deus. Amém? Então é isso, né? Essa é a lição, né? Essa é a história que eu queria, né, compartilhar com vocês hoje, né, a respeito disso, a respeito que Deus virou gente, amém? E eu queria deixar um desafio para vocês, né? Qual que é esse desafio? Primeiro, vocês vão precisar fazer um vídeo aí da casa de vocês mesmo, amém? Vocês vão fazer um vídeo. E aí nesse vídeo vocês vão ter que ter memorizado o versículo, amém? Então memoriza esse versículo aqui. Amém? E o verbo se fez carne e habitou entre nós cheio de graça e de verdade. João 1,14. Não vale esquecer a referência, amém? Então, primeiro você vai gravar um vídeo falando esse versículo. E também, no mesmo vídeo, você vai contar o que você aprendeu. Amém? Você vai contar o que você aprendeu com essa lição, com essa história. Amém? Então, aí você vai falar, olha, eu aprendi isso, eu aprendi que Deus virou gente, porque ele precisava cumprir o plano de Deus, né? E aí ele se tornou um homem para que nós recebêssemos a vida de Deus no nosso coração, né? E para que isso acontecesse, nós precisamos conhecer a Deus, amém? Então, eu quero que você compartilhe isso no vídeo e me mande, né? Que esse vídeo eu vou postar no nosso canal da Célula. Amém? Então aí você também vai assistir, seus amigos, sua família vai assistir o vídeo que você fez. Amém? Então é isso, né? Eu conto muito com vocês, né? Eu espero muito que vocês tenham gostado. Eu tô morrendo de saudade de vocês, né? Eu não vejo a hora de abraçar vocês, de a célula voltar normalmente. Mas nesse período nós vamos manter o contato assim. Amém? Então eu peço que você compartilhe, curte o vídeo e se inscreva, pede pra todo mundo se inscrever no canal. Quem ainda não conhece o Senhor, quem ainda não visitou a célula, manda o link da célula, entendeu? Pra todo mundo assistir, porque todo mundo tem que assistir, né? Amém? Então, é isso. Eu estou morrendo de saudade de vocês. Amo muito vocês. E tchau. Até a próxima célula.